Para turbinar obras, Bolsonaro quer cortar R$ 1 bilhão em compra de livros e reforma de escolas. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Menos educação, mais obras. Esta é a tendência sinalizada pelo governo de Jair Bolsonaro, que oficializou no final da semana passada sua intenção de cortar R$ 1,4 bilhão do orçamento do Ministério da Educação e destinar parte deste dinheiro para bancar obras ainda em 2020. Cerca de 70% deste valor, R$ 1 bilhão, seriam retirados da educação básica, para o ensino de crianças. Estão sob risco a reforma ou construção de escolas, a compra de livros didáticos, os programas de educação em tempo integral e de inovação tecnológica. São alguns dos pontos que haviam sido alvo de promessas de mais recursos durante a campanha presidencial de Bolsonaro em 2018. Anualmente, o governo compra cerca de 130 milhões de livros e, conforme o último planejamento, havia a previsão de implantar a escola em tempo integral em ao menos 102 novas unidades de ensino pelos próximos 4 anos. Os detalhes sobre os cortes dos recursos constam de um projeto de lei em que o Executivo pede aos congressistas autorização para abrir créditos suplementares de R$ 6,1 bilhões. Recém-chegada ao Legislativo, a proposta ainda pode ser modificada pelos parlamentares, mas já indica qual é o rumo que o presidente quer dar para o fim deste ano, quando pretende anunciar uma série de obras de infraestrutura de olho na segunda metade de seu mandato e, consecutivamente, na campanha à reeleição em 2022. Com o futuro remanejamento destes recursos, os ministérios que mais se beneficiariam seriam o do Desenvolvimento Regional, que receberia R$ 2,3 bilhões, e o da Infraestrutura, R$ 1,05 bilhão. E o que mais perderia, seria exatamente o da Educação. As alterações orçamentárias têm sido discutidas há pelo menos 40 dias em Brasília. Quando soube da possibilidade de ter seu orçamento para a educação básica retalhado, o ministro Milton Ribeiro procurou o Palácio do Planalto para tentar impedir. Não teve sucesso. Baixo empenho. O corte nesta área já vinha sendo monitorado por especialistas e o N.G.S. que atuam no setor. Ao longo de 2020, a organização Todos pela Educação vinha notando uma baixa execução orçamentária do MEC, ou seja, que a pasta segurava os recursos que já tinha autorização para gastar. Na prática, isso sinalizava que, quando o governo tivesse necessidade de readequar custos, esta área poderia ser uma das mais afetadas. O que agora se confirmou. Antes mesmo dos cortes se configurarem, o orçamento do MEC hoje é o menor desde 2012. No mês passado, durante a audiência em uma comissão parlamentar no Congresso, Ribeiro disse que o corte lhe entristeceu. Sem dar nomes, afirmou que seus antecessores não empenharam nem executaram os valores como deveriam para garantir os recursos e que o governo faria as mudanças porque era necessário honrar emendas feitas pelos parlamentares no Orçamento Geral da União. Antes de Ribeiro, passaram pela pasta Braun Weintraub e Ricardo Velez. O povo da economia, que quer economizar de todo jeito, viu que tinha um valor considerável praticamente parado no segundo semestre e simplesmente estendeu a mão, mudou a rubrica e tirou da gente, explicou. Questionado pelo El País sobre como pretendia garantir os pagamentos previstos na área de educação básica, o MEC não se manifestou. Os cortes foram sugeridos pela Junta de Execução Orçamentária, um colegiado composto por 3 ministros, Paulo Guedes, Economia, o general Walter Braga Neto Casa Civil, e o general Luiz Eduardo Ramos, Governo. Os 2 militares são defensores do maior gasto público para estimular a economia. Tem como seu principal aliado interno, o ministro Rogério Marinho, Desenvolvimento Social. Conforme a proposta, além da educação, os outros órgãos que mais perdem recursos são a Economia, R$ 615,6 milhões, a Cidadania, 385,2 milhões, a Defesa, 330 milhões, a Justiça e Segurança Pública, 300 milhões, e o Turismo, 148,7 milhões. Por outro lado,
Os ministérios que mais receberiam essa redistribuição de valores, além do desenvolvimento regional e da infraestrutura, seriam Minas e Energia, 286,6 milhões, Saúde, 243,6 milhões, e Agricultura, 50,5 milhões. Confrontos internos. O pano de fundo destes cortes é a briga entre dois grupos do governo Bolsonaro. Um, liderado pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que com apoio da ala militar quer estimular a economia com grandes obras, e dando força ao projeto que realoca recursos de áreas como a educação para essas obras públicas. O outro, que tem como seu principal representante o ministro da Economia, Paulo Guedes. Este entende que o correto é manter a austeridade e, portanto, o teto de gastos públicos. Na sexta-feira passada, os conflitos entre os grupos foram a público, com acusações de parte a parte. Marinho disse que Guedes o surpreendeu negativamente, enquanto que o chefe da economia afirmou que seu colega de esplanada era desleal. Antes, o embate de Guedes era com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, DEM-RJ. Eles estavam rompidos há pelo menos 3 meses. Mas, como ambos são defensores do teto de gastos e não receberam nenhuma sinalização de Bolsonaro sobre este tema, decidiram se reconciliar. O risco que corriam era que, em confronto, dificilmente conseguiria manter o mecanismo, que tem como objetivo evitar que o gasto público seja maior do que o do ano anterior. Entre assessores do Palácio do Planalto, a expectativa é que o presidente se manifeste sobre a questão econômica nesta semana. A ideia é dar uma sinalização ao mercado financeiro, que tem notado uma falta de credibilidade de Guedes e que ele estaria sendo abandonado por Bolsonaro. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.